que os pais chegaram aqui? Não lembro. Boa tarde, Acará, muito boa tarde. Já estamos ao vivo fazendo esse pré-teste aqui com você, chamando você que está me acompanhando neste momento. Já são um pouquinho mais de 4h30 da tarde, mas é com grande satisfação que eu, Roberto Pantoja, recebo esta grande historiadora do nosso município, a Isabel Gadelha, não é isso? É. Gadelha, a nossa historiadora Isabel. Isabel, se você puder retirar um pouquinho a máscara, vai ficar até melhor para a nossa comunicação. Hoje, Acará está vivendo um momento histórico, pois hoje se completa 186 anos do movimento da cabanagem no município de Acará. E ninguém melhor do que a nossa historiadora. Eu estou aqui tentando valorizar justamente esse papel, o papel de você que vive da história, você que às vezes não conhece a sua própria história. Isso é muito importante para todos nós. O sentimento meu neste momento é de gratidão por essa pessoa que está aqui ao meu lado, pelo grande carinho e admiração que eu tenho a ela, pelo grande prestígio e pelo conhecimento que ela vem nos trazer a partir de agora. E você, telespectador que está me acompanhando, eu convido, pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta sobre a cabanagem, qualquer dúvida, se estiver ao alcance dela, ela vai nos responder. Porque, infelizmente, a gente não é conhecedor de tudo. Não tem como conhecer tudo. Mas o pouco que a gente sabe, a gente compartilha com cada um de vocês. Mande a sua pergunta. Agradeço a todo mundo que está chegando nesse momento. Agora só vou fazer um pedido. Compartilhe essa live. Compartilhe, porque se você compartilhar, o sucesso vai ser bem maior. Quero agradecer também ao esposo dela que está aqui com a gente, o Rômulo, a sua filha maravilhosa. Eu tenho certeza que essa filha ainda vai render muita história. Muita história. Então, Isabel, muito boa tarde, primeiramente. Boa tarde a todos. Isabel, hoje 186 anos do movimento da cabanagem no estado do Pará. Qual a relevância deste grande movimento? Beto, é também com muita alegria, tá? Que eu recebo as suas palavras e estou muito feliz também porque eu agradeço os elogios, isso nos faz bem e eu espero estar sempre à altura de cada menção que você faz, sempre com muito carinho. Então, a cabanagem, ela é o grande marco da história do Pará e também o grande marco da história da Amazônia. São 186 anos, mas o grande público, o interior paraense e até a própria capital ainda não conhece a história da cabanagem, sobretudo quando se trata da importância que teve o nosso município do Acará em todo esse processo. Em 2009, quando eu escrevi e terminei o meu primeiro texto sobre a cabanagem, que inclusive nomeia o meu livro que vai estar sendo publicado pela editora Pacatatu. Em 2009 eu escrevi Acará, Passos e Passos na Cabanagem. É uma homenagem ao Benedito Passos, que é meu primo e foi também um dos pioneiros nesse estudo, nessa busca de entender qual foi a importância do Acará na cabanagem, o que foi a cabanagem. Então, essa é uma menção ao Benedito Passos também, esse livro faz essa menção. Então, naquela época, em 2009, me angustiava a falta do Acará na cabanagem. Eu tive a oportunidade de, dentro da universidade, investigar
os materiais que nós tínhamos, as pesquisas que haviam na universidade tratando da cabanagem. E eu lembro que em todas as, por exemplo, nas monografias, eu não vi nenhuma monografia tratando do acará na cabanagem, ainda que tratassem da cabanagem. É claro que cada pesquisador, ele precisa, até pelo tempo que ele tem para desenvolver o seu trabalho, a sua pesquisa, ele precisa determinar um objeto de pesquisa, né? Se aprofundar em alguma coisa dentro de um universo que é maior. Mas eu não via o acará e isso me inquietava, porque o Benedito Passos, meu primo, ele escreveu Maré Grande no Vale do Acará, e ele fala nesse livro que o acará era o berço da cabanagem, e sendo o berço, eu achava que esse acará tinha que aparecer. Depois de muito tempo eu fui entendendo por que o acará não aparece. E isso diz muito da história que hoje tem o acará. O acará, ele ainda é um município que quase não aparece no cenário, né? No cenário político, no cenário econômico da nossa região, do nosso estado. Ainda que seja um dos maiores municípios, nós não temos uma visibilidade como o município merece. E a história do acará explica isso, porque a história da cabanagem foi construída, a primeira história escrita da cabanagem, lá no comecinho do século XX, lá no final do século XIX, por Antônio Ladislau Monteiro Baena e Domingos Antônio Raiol, que são hoje os clássicos da cabanagem. Essas pessoas, sobretudo Raiol, ele dizia que a cabanagem era uma vergonha para a história. Foi dessa forma que inicialmente a história da cabanagem foi construída. E de onde saiu essa cabanagem? Quem eram esses cabanos? Eles são acaraenses. Batista Campos é acaraense. Felipe Patrone é acaraense. Irmãos Vinagre são acaraenses. Eduardo, o Félix não é. O Félix é de Monte Alegre, mas ele casou-se com uma moça, né, do Baixo Acará, e desenvolveu a sua vida toda no Acará a partir desse casamento. E o Eduardo Angelim é de Aracati, no Ceará. A família dele veio para cá fugindo da seca no Nordeste. Então, essas pessoas, essas pessoas é que nas fontes que nós temos no Arquivo Público do Estado do Pará, que são basicamente as cartas, né, do governo da província da época, os presidentes de província enviando para o reino, né, para a capital do Brasil à época, que era o Rio de Janeiro, né, reclamando desses cabanos, reclamando da província. Nessas fontes, nos registros de passaporte, nós temos muitas fontes primárias ainda dessa época no Arquivo Público. Elas mostram pra gente o quanto esse acará era temido. Isabel, só uma pergunta, desculpa estar atrapalhando o seu raciocínio. O Júnior Monteiro mandou uma pergunta: onde se iniciou de fato essa luta? Se foi exatamente hoje a sede, o município do Acará? Não. Segundo o relato, segundo as fontes que nós temos, a principal fonte hoje é uma obra intitulada Motins Políticos. Na primeira edição, ela foi editada em 3 volumes, em 1860. O autor é Domingos Antônio Raiol. E nesse material, nós vemos em várias páginas, ele mostrando que o berço da cabanagem é o Baixo Acará, né? Houve, claro, cabano, pró-cabanagem, digamos assim,
nessa região que hoje nós chamamos de Cidade do Acará. Mas aqui, exatamente aqui onde hoje é a sede, provavelmente eles eram contra os cabanos. O que nos leva a pensar assim? Houve um abaixo-assinado escrito aqui por algumas mulheres aqui dentro da Vila do Acará à época, e nós podemos crer que era a cidade porque nós temos dentro do prédio secular da Igreja Católica de Acará uma pia batismal que data de 1817. 48, 48, tá no meu livro, é só dar uma olhadinha lá. Então, essas pessoas, elas fizeram abaixo-assinado, essas famílias que viviam aqui, elas fizeram abaixo-assinado contra o que elas chamam de arbítrio cabano, né? E um outro momento também que nos faz pensar que essa região aqui, os moradores da Vila de Acará não eram a favor dos cabanos, é que nas 3 vezes que o governo que estava, né, na época aí que os cabanos depuseram, as forças desse governo, quando vieram tentar capturar o Eduardo Angelim, vieram por 3 vezes, elas aportaram aqui na cidade. E daqui elas partiam. Então, se aqui houvesse uma força cabana grande apoiando, né, eles com certeza não teriam deixado essas embarcações aportarem aqui, né? Eles ficaram aqui por 3 vezes e só conseguiram capturar o Eduardo Angelim, segundo as próprias fontes apresentadas na obra Motins Políticos, do Domingos Antônio Raiol, só conseguiram capturar o Eduardo Angelim porque um índio dessa região aqui, provavelmente um índio da tribo Tembé, que já no século XIX a gente não tem índio aldeado, a gente já tinha a gente já tinha uma ligeira, né, ou a gente pode até dizer que complexa, né, sociedade organizada aqui. E os índios, eles já se encontravam onde até hoje você consegue ter, né, esses índios, que é nas cabeceiras do rio Acará-Mirim, que deságua aqui na frente da cidade. Um desses índios foi quem, por uma situação, né, ele se sentiu prejudicado numa situação pessoal com Eduardo Angelim. Ai, uma brisa. E, obrigada, Beto. Então ele foi, denunciou e acompanhou a captura do Eduardo Angelim. Não fosse isso, talvez eles não tivessem conseguido. Isso é um ponto importante também na cabanagem. A importância de você conhecer a sua região, a importância de você, a comunicação que foi feita. Essa comunicação cabana, ela funcionava tanto que eu lembro que na minha defesa de monografia, no meu primeiro momento de apresentação sobre cabanagem, eu lembro que eu falei que eles eram considerados os satélites, como satélites da cabanagem. O professor Dr. Maurício Costa disse: professora, você só precisa ter cuidado para não incorrer em anacronismo, porque você disse que eles pareciam satélites. Eu disse: não fui eu que disse. Quem disse foi Domingos Antônio Raiol. Ele disse: você tem certeza? Eu disse: abre o livro na página 711. E recentemente eu tenho visto que é um termo que ocorre algumas vezes, né? Não é só na página 711 do Domingos Antônio Raiol, que tem 1085 páginas. Então, essa comunicação, esse dizer que o cabano parecia um satélite, mostra pra gente que havia muitas diferenças na cabanagem. E hoje a tônica do estudo da cabanagem é isso, não é mais saber apenas quando ela começou, quem foi berço, porque houve cabano e não cabano em toda a extensão da Amazônia, e a Magda Risse, nos seus artigos do sentido ao significado da cabanagem,
Em vários outros ela mostra pra gente que isso saiu do Pará e tomou proporções enormes. O governo Cabana em si, ele durou pouco mais de um ano. E as lutas, o medo, né, do governo desse Cabano voltar e tomar o poder perdurou por muito tempo. Existiu, porque ela já é falecida, Ítala Silveira da Bezerra, ela escreveu uma obra intitulada Cabanagem, uma luta perdida para a liberdade. Eu discordo dela, acho que o trabalho dela foi importante, mas eu discordo porque quando ela diz isso, ela diz porque depois que houve a eclosão e as tomadas, né, houve duas tomadas, a primeira do 7, né, e depois a segunda. E ela diz que a vida em Belém, a vida no Pará, as pessoas ficaram muito temerosas, ninguém podia falar mais nada, ninguém podia fazer mais nada. Houve a criação do que eles chamaram de corpos de trabalhadores depois da eclosão da cabanagem. O que é isso? Era o alistamento de todo e qualquer homem. Vicente Salles diz que no seu livro Negro no Pará, na formação da sociedade paraense, e também no Negro no Pará. Ele diz que eram pessoas de 15 anos para frente. E o professor William Gaia, ele diz que no artigo, eu vou faltar agora, não estou lembrando agora o título do artigo dele, mas ele mostra que até crianças de 13 anos, né, eram recrutadas. Então, realmente, era um recrutamento arbitrário, mas que fazia com que, de alguma medida, eles se sentissem protegidos, porque se eles estão, né, recrutando essas pessoas e tolhindo a liberdade delas para fazer toda a sorte de trabalho, né? E eles estão conseguindo prender essas pessoas e vigiá-las, né? Para que não entrem em contato com outras. Então, a comunicação foi muito importante. Você observa como pessoas de classes, histórias tão diferentes, mesmo com poder aquisitivo, nós estamos falando de uma sociedade escravocrata, né? Batista Campos tinha escravos, mas você observa na leitura dessa obra Motivos Políticos que em alguns momentos ele se juntou a alguns escravos, né? E o próprio Vicente Salles, essa é uma acusação que fazem, alguns historiadores fazem para os cabanos, que a cabanagem em nenhum momento empenhou a bandeira da abolição. Eu considero muito uma exigência assim desnecessária a cabanagem, porque a abolição da escravidão foi praticamente meio século depois. Mas o fato de não haver um registro, né, dessa bandeira empenhada, né, colocada pelos cabanos, não nos impede de compreender que ela foi sim uma luta pela liberdade do escravo. Tanto isso é verdade que quando nós pensamos hoje, o que tem a ver a história da cabanagem, por exemplo, com a história atual do Acará? Um grande número de comunidades remanescentes quilombo. Nós temos a Marco Alta, que é a maior, no Alto Acará, e nós temos lá, hoje há essa comunidade lá, muito provavelmente todas as outras, por conta dessas fugas, né? E no momento da cabanagem, com certeza, isso foi mais possível. Nós temos a ocorrência, nas fontes aparece o Preto Félix, que é do Baixo Acará, e o Vicente Salles diz, olha, o Preto Félix, ele chegou a comandar 400 homens, né? Ele apoiou Eduardo Angelim, presidente cabano, até os últimos momentos. Então, hoje você não se ocupa mais da datação da cabanagem,
não apenas disso, mas você se ocupa mais, se preocupa mais, os grandes historiadores, mais da Rice, que é uma das, né, Ana Renata do Rosário de Lima, Rosa Elizabeth Azevedo Marim, e até eu, que não sou grande historiadora, mas também me ocupo disso pelo amor que eu tenho à minha terra, mas a necessidade maior é compreender as diferenças, como é que essas diferenças, elas dialogaram, né, para se unirem naquele momento. Isabel, só uma perguntinha aqui, por gentileza, do telespectador aqui. Hoje em dia nós temos celular, internet, você estava falando sobre comunicação. Cartas. Era por cartas. Cartas. Nessa época era só as cartas, meu Deus, eu imagino o tempo, porque nessa época era só barco, não existia canoas. Aí nesse ponto aparece uma classe que foi importante, foram os padres. Porque até o século XIX, isso quem nos fala é o Arthur César Ferreira Reis, até o século XIX se falava apenas na província o Nhangatu. E o que é o Nhangatu? O Nhangatu é a língua indígena, tupi, toda a língua nessa região ela é desse tronco, né? Organizada em uma gramática feita pelos jesuítas, ou seja, o jesuíta construiu um livro da língua indígena com a sua gramática da língua portuguesa, mas a língua não era portuguesa, era indígena, e só se falava essa língua. Então esses padres, eles têm um papel muito importante, porque eles têm lá a escrita dessa língua, né? Eles se comunicavam, isso funcionava muito bem à medida que nós olhamos para essas fontes que falam que eles, em várias cartas, né, aparece a missão, por exemplo, esses miseráveis, eles parecem ter satélites, porque sabem de tudo antes, né? Em nenhum momento são pegos de surpresa. Por exemplo, a própria história o próprio acontecimento fatídico lá da Fazenda Caraçu, eles foram avisados antes. Então, o que aconteceu? Eles se evadiram. O Batista Campos estava sendo procurado, né? E aí ele foi avisado, saiu do Acará, ele veio se evadir no Acará, saiu, foi para Barcarena, e sem ter sido avisado, Manuel Vinagre, o mais novo dos 5 Vinagres, chegava na hora que a tropa do governo, né, chegou a captura do Batista Campos. Quando eles chegaram, esse é um fato triste, é uma coisa, houve uma série de violências. Algumas delas eu vou colocar no meu livro, que eu não encontrei apresentada da forma destacada como eu dei. Uma situação é essa, ele foi morto a queima-roupa. Na obra Domingos Antônio Raiol mostra isso, ele foi morto a queima-roupa, ele trazia uma caça, ele diz que ele trazia uma caça nas costas, estava chegando e não sabia de nada e foi assassinado. Então, por não encontrarem ninguém além do Manuel Vinagre, eles, com muita raiva, né? Porque sair, essa equipe de lá tinha toda uma logística. E aí ele disse, então queima tudo, deixa só a capela, que é o que nós temos ainda hoje na Fazenda Caraçu, que ainda tem esse nome, tem a fachada, eu estive lá, a fachada ainda é original, né? E é isso nos remete a uma outra coisa. O que tem a ver a história da cabanagem com a nossa história hoje no século XXI? O trato que nós devemos ter com esse patrimônio histórico, né? O Acará ainda não tem um museu histórico. E se não tem um museu, não tem um local da memória, né? Nós, apesar de termos uma série de sítios arqueológicos mapeados por grandes pesquisadores, do Museu Guilde, por exemplo,
Eu tive a oportunidade de fazer uma visita na comunidade Amarco Alta, no Alto Acará, no Turé, e levei esse pesquisador que é Prêmio Nacional de Melhor Escrita Arqueológica, salvo engano foi o doutorado dele, e ele esteve conosco e disse: Isabel, tem muita coisa aqui. Até ele identificou terra preta no Acará. E eu disse: o que é terra preta? Eu não sabia. E ele disse: olha, a terra preta é a ocorrência de povos pré-colombianos. Então ele colocou assim uma pulguinha atrás da minha orelha, porque eu estudo século XIX, e achava, né, imaginava que por aqui a colonização tinha começado, né, a história nossa desse povoado que se transformou em município tinha iniciado no século, né, no século XVI, século XV, mas é claro, a gente sabe que antes, né, dessa colonização havia os povos indígenas, mas terra preta é colocar em nós a necessidade de buscar conhecer esses quase 400 anos de história do Acará que ninguém foi atrás ainda, né? Então, por que ainda a cabanagem? As pessoas me perguntam: mas por que cabanagem? Já faz tanto tempo. Porque eles lutavam pelos nossos direitos, pelos nossos ideais, por fazer valer a identidade paraense no Pará e fora do Pará. Isso é uma luta que até hoje a gente percebe, né? Até hoje a gente ainda percebe outros estados chamados mais desenvolvidos que o nosso, olhando para nós como se nós ainda tivéssemos apenas as florestas aqui na Amazônia. Que para nós é um grande privilégio, né? Estar dentro da floresta. Do pulmão do mundo, né? Então, há muito que se compreender dessa história, dessas convergências tão diferentes do negro, do índio, de religiosos, porque tanto nós tivemos padres como Batista Campos, Casemiro Pereira, que foi o secretário dos governos cabanos, inclusive quando o Eduardo Angelim foi assumir, ele chamou o padre Casimiro e disse: assuma. Ele disse: não, o meu trabalho não é esse, isso está no livro do Domingos Antônio Raiol. Então há muito ainda que compreender, mas há muito dessa cabanagem ainda na superfície, nessa história que nós estamos vivendo. Cuidar disso é muito importante. Eu fiquei emocionada e gostaria aqui de deixar um destaque para um amigo que eu conheci, me aproximei, um acaraense, que é o Paulo Nunes, saiu do Acará, né? É um militar reformado, voltou para sua comunidade, ele é remanescente da comunidade quilombola lá do Alto Acará, e conseguiu reaver para essa comunidade porque conhece a sua história, conhece a legislação que construída por pessoas que conheciam seus direitos também. Então ele conseguiu recuperar uma área de 22 mil hectares de terra para a comunidade quilombola do Alto Acará. Por que ele conseguiu isso? Porque ele conhece a sua história. E ele, conhecedor da sua história, fez valer seus direitos. É isso que precisa, né, ainda em nós nos fortalecermos. É claro que nós devemos ter o devido respeito com as autoridades constituídas, né, e buscarmos agir de acordo com a lei, né, com aquilo que está constituído na sociedade, para que cada pessoa respeite o espaço do outro. Por exemplo, nós tivemos aqui no Acará, no afã de defender, no afã de fazer valer a vontade que a gente acreditava que era nossa, nós tivemos um evento que nos prejudica muito, que foi a queima da prefeitura. Em 1970, o IDESP esteve no Acará e fez uma pesquisa no prédio
da prefeitura que foi queimado, nós perdemos, eu acredito que mais de 80% dos registros sobre a história do Acará, a história política, a história social, o que nós tínhamos lá, porque funcionava no prédio da antiga prefeitura, funcionava Cotelpa, funcionava o fórum, funcionava a delegacia, muita coisa funcionava ali. E quando foi queimado, eu discordo dessa ação, da forma como foi feita, porque nós perdemos isso, né? O que nós temos hoje no município do Acará, de documento, de registro histórico escrito, está na Câmara. Eu identifiquei lá no ano passado, do ano de 2018, nós temos um vasto arquivo na Câmara, sobretudo do século da década de 60, 1960 para cá, mas que não está tratado. Na ocasião, acho que tu até estiveste lá comigo numa dessas vezes, na ocasião que eu identifiquei isso, eu fiquei feliz porque nós tivemos uma perda no Acará em 60, que foi o sudeste da região para a construção do município de Tomé Sul, né? Então eu acredito que tem muita coisa lá dessa época. Eu ainda não me detive, né? Porque tem que ter além de um preparo, tem que ter um tempo, né? E nós nesse contexto de pandemia, nós chegamos até a contactar o diretor do Centro de Memória da Amazônia, o professor Dr. William Gaia, historiador. Salvo engano, ele ainda está na direção do Centro de Memória. Ele esteve pessoalmente no Acará e ele se colocou à disposição para nos ajudar a tratar essa documentação, limpar, inclusive fazer um curso para que pessoas do município se capacitassem para fazer esse tratamento e dar continuidade, mas infelizmente foi votado, né, para que isso acontecesse. Eu não sei bem como é que funciona esse trâmite dentro da Câmara, mas foi votado, foi colocado, foi solicitado recurso, e eu não lembro, na época a presidente era a Georgiane, está lá na Câmara a proposta. Nós refizemos em 2019, mas ela disse: Isabel, nós temos necessidade realmente, mas acabou que até agora a Câmara ainda não se pronunciou. Não sei se será possível o Centro de Memória fazer esse trabalho agora nessa nova temporada, nessa nova gestão. Não sei quem é que está lá, ainda não fui lá, mas é um local que nós devemos, nós enquanto acaraenses e as autoridades constituídas devem olhar com cuidado, porque isso é história do Acará. Com certeza. Né? Isabel, deixa eu falar assim, nossa conversa, nosso bate-papo, eu acho que a gente levaria hoje até meia-noite falando sobre a cabanagem. Mas como a gente está vendo, né, o tempo deu uma virada muito grande aqui e a gente tem medo, né, em relação a esse tempo. Só faça um breve resumo da sua fala aqui sobre a cabanagem. Bem, a gente conversa muito, né, Beto? É um livro em cada encontro. Mas enfim, é isso. Cabanagem, 186 anos, precisamos conhecer, precisamos saber por que o Acará foi importante, pelos seus filhos corajosos, e isso em nenhum momento diz que os demais que participaram também não foram. Nós tivemos cabanagem em todo o Pará. É um trabalho também que eu acho muito importante, que as autoridades constituídas deste estado deveriam atentar. Cada pessoa que tem um conhecimento, que tem buscado dentro do município, não porque eu tenho feito esse trabalho, mas porque tem muita gente ao longo de todo o Pará que tem uma história da cabanagem para contar, que tem a sua história da cabanagem para ser registrada, para ser apresentada. A gente vê muito isso em Barcarena, né, em Cametá. Então, precisa reunir isso.
reunir a história da cabanagem, aonde a cabanagem foi sustentada. Porque em 22 de agosto de 1840, quando Bernardo de Souza Franco, o primeiro presidente paraense, se debruçou sobre a cabanagem, sobre os processos contra os cabanos, ele percebeu que havia muita irregularidade contra o cabano. Houve processo com o cabano morto. Foi acusado mais de uma vez e estava morto. Então, a partir da ciência dele, de tudo isso, ele solicitou e foi concedido a anistia aos cabanos. Então, aonde é que estava esse cabano? No interior do Pará. Era só Macaratã, o berço da cabanagem é o Pará. De onde saiu a tomada? Da fazenda Boa Vista, na Ilha das Ossas, no Baixo Acará. Se eu não estou enganada, de propriedade do sobrinho do Batista Campos. Mas houve cabanagem em todo o Pará. Todo o Pará tem essa memória, deve se orgulhar dessa memória. Não podemos permitir pensar uma cabanagem como a historiografia muitas vezes quer colocar para nós, de que a cabanagem teria sido a reunião de grandes fazendeiros que pegaram a massa. O Raiol diz isso, a massa inculta, né? A massa inculta que não sabia ler, não sabia escrever, os ignorantes, né? Que foram tomados para os interesses de poucos. Isso não é verdade. A família Vinagre não era rica. O próprio Domingos Antônio Raiol fala, eram donos, viviam num sítio aprazível do Igarapé, Itapecuru. Então, nós precisamos primeiro entender isso. Os cabanos, muitos deles moravam sim em cabanas. Existe uma ideia colocada numa obra chamada Visões da Cabanagem, de um autor chamado Visões da Cabanagem, Luiz Balcar Peixoto Pinheiro. Ele diz que é como se os grandes historiadores, alguns deles tratando desses temas, eles dizem que é como se a cabanagem, o movimento popular a massa fosse uma bicicleta e os líderes sentassem sobre ela e a dirigissem, né? E durante muito tempo foi ventilado isso. A cabanagem fracassou porque não teve um plano de governo, não teve um líder. Isso não é verdade. A própria obra do Raiol mostra pra gente isso. Haviam reuniões, havia sim um projeto político. O Vicente Salles diz que não houve em nenhuma parte do Brasil uma organização social negra, política, como houve na cabanagem. E um dos grandes líderes da cabanagem negro é também acaraense, Alfredo Félix. Então a gente tem que começar a pensar que o que a historiografia clássica construiu da cabanagem inicialmente e tem sido repetido, por exemplo, o fato de duas grandes autoras apenas, entre tantas que nós temos, se ocuparem do Acará, sendo ele tão importante, né? A ponto de, em alguns momentos, o rio Acará ter sido fechado. Eles fecharam a entrada do rio, tentando evitar que os acaraenses burlassem esse bloqueio e fossem novamente tomar a cidade. Então é muita coisa, muitas informações, é muito grande. Pensar em cabanagem é tudo muito grande. 22 mil tiros, por exemplo, contra Belém, no momento do embate, quando as forças do governo queriam tomar. 22 mil tiros, 40 mil pessoas morreram. Muita gente.
mas eclodiu, não aconteceu, eclodiu, foi a reunião de forças, a reunião de forças de resistência que até hoje a gente encontra em mim, você, né? Resistindo a toda sorte de desmando que a gente ainda vê nos governos, né? E é por isso que eu digo e repito, a luta continua, a cabanagem está aí e a gente é que precisa entender quem nós somos na cabanagem, né? Que bandeira dentro da cabanagem nos cabe, porque nós precisamos mostrar que nós também somos cabanos, que nós herdamos essa memória, herdamos a memória e temos esse sangue correndo na nossa veia, né? Com certeza. Sabemos que é importante, sabemos que o nosso município é importante, foi importante, mas precisamos também compreender por quê, e mesmo sendo tão importante, né, a história da cabanagem, por ter sido uma história inicialmente que se devia esquecer, automaticamente, né, seus líderes e o local de onde eles saíram também. Tanto que nessa obra monumental, você vê, mas isso é para uma outra conversa, você vê uma outra cidade que eu amo muito também, que é toda ela detalhada, a sua história, o seu local, quanto ganhava, inclusive, um professor lá. Enfim, são muitas histórias. Eu escrevi um livro que mostra a história da escrita da cabanagem ensinada nas escolas públicas e privadas em Cametá. Esse material foi publicado, eu fiz um artigo dele, foi publicado, tem uma publicação lá em Cametá, na rede social da Universidade do Campus de Cametá, vocês podem acessar. Tem também, eu já ia esquecendo, eu não posso esquecer, tem também o meu livro, né? Pois é, quando é que vai ser lançado? A gente está com um probleminha com a professora Magda, né? Que foi a nossa orientadora, e eu pedi que ela fizesse o prefácio, se eu não estou enganada, ela está em Portugal, e ela disse que ainda não pode fazer, então tem também, mas já estamos lá, já arrumamos um pouquinho a parte principal, né, que é a escrita, e há um pouquinho a financeira, que movimenta tudo isso. E também temos o livro, a cartilha, que é infanto-juvenil, falando da história da cabanagem para crianças. Ela está muito gostosinha, muito legal. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas ficou muito legal a história. E é isso. Alguma coisa mais a gente vai conversando, e mais um set que a gente conseguiu vencer, conseguiu falar e falando muito. Com certeza. Eu agradeço a participação. É história para muitos e muitos anos para te contando. Eu agradeço a participação. Se eu não estou enganada, eu vi uma ex-aluna minha aí. Até o Padre Renan agora estava ao vivo. Eu agradeço de coração, fico emocionada com os meus alunos. Ano passado eu fui chamada pela UFPA para compor uma banca de defesa de monografia. Já temos frutos, não apenas de mim, isso é muito gratificante. Tivemos uma monografia tratando da cabanagem na Fazenda Caraçu, e tem, se eu não estou enganado, uma aluna minha aí que também quer tratar de cabanagem. Então, que nós possamos multiplicar cada vez mais isso, porque é consenso entre os estudiosos da cabanagem. A cabanagem no interior da Amazônia ainda está sendo escrita, e ainda há muito que escrever, porque a história não para. Com certeza. Muito obrigada. Agora, Isabel, eu quero lançar um desafio, né? Porque eu tenho alguns amigos, né, em Barcarena e esses outros municípios, né, que fazem parte da cabanagem. Queria que você citasse novamente quais são as cidades que fazem parte desse movimento, porque eu vou fazer um desafio para você que está me acompanhando. O Éder, lá de Barcarena, que ele apoia essa valorização cultural, que inclusive o nosso amigo Éder vai estar aqui amanhã. Também quero mencionar aqui na minha live nosso grande amigo Max. Não posso deixar de ser o primo,
também que saiu daqui do município com essa sede de conhecimento e tem muitas histórias ainda. Inclusive o Max hoje ele vai me enviar um vídeo falando um pouco sobre a cabanagem, porque é tanto assunto, é tantas coisas que a gente precisa falar sobre a cabanagem que infelizmente em um só dia não tem como. Eu agradeço a participação de todos, mas antes de encerrar, me fale um pouco quais são essas cidades que eu vou cobrar de cada um de vocês, porque eu acho assim, se cada cidade pegar o seu historiador, como eu estou fazendo agora, nesse momento, valorizando a minha querida amiga Isabel, se cada cidade que faz parte desse movimento pegar seu historiador e falar um pouco, a gente vai juntar tudo isso e brevemente, quem sabe, a gente não vai estar contando a grande história da cabanagem. Olha, muito legal, gostei. Então, ocorreu movimentação cabana em toda a Amazônia, Beto, em toda. Agora, Vigia, por exemplo, é o local do Domingos Antônio Raiol, é o berço do Domingos Antônio Raiol, que escreveu a grande obra, que nós chamamos hoje de obra clássica. Por quê? Porque é monumental no volume e na quantidade de documentos que ele usou, né? O pai dele, ele diz na obra que os cabanos invadiram Vigia e mataram todos os vereadores, inclusive o pai dele. O pai do Domingos Antônio Raiol foi assassinado nessas lutas. Mas lá na frente, né, isso entre as páginas 500, 700, se não me engano, ele mesmo diz que alguns ficaram vivos, mas o pai dele foi morto. Então, existe muita coisa de cabanagem em Cametá. Existe inclusive um historiador chamado Mário Médici Barbosa, que ele escreveu, ele fez uma pesquisa de dissertação, o mestrado dele foi sobre a cabanagem em Cametá, que ele intitulada Cametá, a invenção da cidade invicta, que ele mostra como foi construída a memória da cabanagem em Cametá. Interessantíssimo esse material dele, eu tenho uma cópia da monografia e eu posso disponibilizar na biblioteca, não sei se na nossa biblioteca municipal, que eu também aqui quero deixar o meu carinho pela Carmen e toda a sua equipe, que é a nossa biblioteca municipal de Acará, pelo cuidado e pelo amor que a Carmen tem por essa biblioteca, por os livros. É uma das, se não a mais organizada, a mais bonita biblioteca que nós temos no interior do Pará. Parabéns, Carmen. Você é 10 na biblioteca. Parabéns. Então, eu posso disponibilizar para ela. Tem também o meu texto, né? 2 textos sobre a cabanagem, um discordando um pouco do Raiol, quando ele diz que a cabanagem foi o resultado desse povo inculto. Ele diz que faltava educação para o povo, por isso houve cabanagem. Eu discordo dele. Mas o berço da cabanagem foi Acará. Foi no Acará. Eu te tenho esse orgulho de dizer. Foi. Por que essa risada? Quem começou a dizer isso não fui eu. Quem começou a dizer isso foi quem começou a escrever a história da cabanagem. Está lá na obra de Domingos Antônio Raiol. Uma outra live, não sei, a gente pode colocar para você que está interessado em aprofundar, a gente pode colocar a página, eu posso passar para você. Ele que diz que o berçário dessa revolução, dessa movimentação é o Acará, e ele fala que Batista Campos é o cabeça da revolução. Então, Beto, é isso. Todos os municípios vão ter sim alguma coisa da cabanagem para contar, com certeza. Tem muita coisa fora do Pará, né? A Magda mostra isso. Agora, essa tua ideia de reunir é muito, muito boa, muito louvável. Em Cametá tem grandes colegas que podem fazer isso, em Belém também, né?
E reunir tudo isso vai ser muito bom. Nem que eu faça uma viagem, mas eu quero essa história agora, é uma questão de honra. É necessário, né? Esses alunos aí que estão terminando o curso de História, estão começando, está aí um ótimo foco para pesquisa, uma ótima sugestão. É uma história que nos apaixona. Hoje cedo eu fui convidada para fazer uma missão da cabanagem lá na CEMED. Agradeço também a oportunidade da professora Carla, nossa nova secretária de Educação, toda a sua equipe, o professor Avelar, o professor Everaldo, pessoas altíssimo nível, gostei, parabéns. E aí eu disse para eles, vinha dizendo, olha, dia 7 é dia do aniversário da cabanagem, vamos fazer alguma coisa. Aí na hora do hasteamento da bandeira, eu falei lá algumas coisas e eu encerrei a minha fala, né, dizendo que a cabanagem continua, e lembrei da carta, do pronunciamento do Felipe Patroni, porque o Felipe Patroni, ele não participou dessa tomada de Belém, mas ele era caraense e estudava direito em Portugal e voltou de lá em 1822 com as ideias liberais, né? E colocou isso para a população, falando de liberdade, falando de um governo constitucional. E quando o Felipe Patroni fez isso, ele não apenas fez, ele escreveu. Por isso ele é o fundador, ele é o pai da imprensa do Pará, a caraense, o nosso Felipe Patroni. Então, quando ele fez isso, muito antes da cabanagem, teve um momento que ele foi até Portugal, e lá ele disse para Dom João VI que ele estava cercado de aduladores, de pessoas mentirosas, porque a independência aconteceu e tudo permanecia do mesmo jeito, e a província do Pará precisava de um cuidado, precisava de um olhar, de uma atenção no sentido, né, de serem feitas as mudanças que foram prometidas. E tu imagina um paraense, uma pessoa, ele era político, claro, mas chegar, é claro que não deixaram ele terminar o discurso, mas esse discurso consta nessa obra do Domingos Antônio Raiol, ele falando que a equipe dele era de bajuladores, de aduladores, de mentirosos, e que se o governo continuasse, ele usa o termo frouxidão, com aquela frouxidão em resolver as situações que no Pará ele já pedia há 7 meses, as coisas não iam dar certo. Então, o Felipe Patroni foi muito importante também com as suas ideias, porque foram ideias acolhidas por Batista Campos, que foi colocado à boca de um canhão, por defender também Na boca de um canhão. o direito, né, o nosso direito, o direito político, o direito dentro da sociedade paraense, do paraense. Então eu dizia hoje, a cabanagem ela continua, mas nós não precisamos mais ser colocados à boca de um canhão por defender o nosso direito, né? E nem precisamos ir até um rei para apontar o dedo para ele e dizer, né? Porque nós não temos mais reis, também não temos aduladores, né, Beto? Mais ou menos. Então hoje é mais fácil, né? É conhecer a história, estudar a nossa história, valorizar a nossa história, é estudar, nós precisamos estudar, nós precisamos, não porque aquilo que os nossos pais nos ensinaram não sirva, ou porque seja menor do que essa educação normativa que nós temos nas escolas, e científica que nós temos nas universidades. Tudo é ciência, né? O curral que o meu pai constrói até hoje aqui na margem do rio Acará, como herança indígena, nos serve, né? E muito, né? Então, tudo é importante.
né? Nós precisamos ver a importância dessa reunião, né? De vivermos nesse lugar, conhecê-lo, conhecer a importância das suas riquezas. O Acará ainda não trabalha, por exemplo, Beto. A gente vai até amanhã, meu Deus. O Acará não tem um trabalho, ainda que isso seja assegurado, inclusive na última edição da nossa lei orgânica, não tem um trabalho voltado para a arborização da cidade, né? Nós tivemos uma iniciativa louvável lá da Sematur, mas precisa um apoio maior, recursos, né? Uma logística até para o prédio, né? A gente percebe que falta. Então, é assegurado lá a arborização de castanhola, de plantio de castanhola, de mangueiras, né? Mas a gente percebe que se eu não estou enganada, essa que nós temos, que hoje está mais visível, foi a iniciativa do Paulo Afonso, quando foi prefeito, né? Estou falando dele. Sim, exatamente. Na Zete, um material, né? Exatamente. Então foi o senhor Paulo Afonso que deu a ideia de essas árvores que nós temos hoje, da entrada da cidade, isso tudo foi na gestão dele. Então que nós possamos conhecer isso, saber, o Acará ele foi conhecido inicialmente, a atração foi para cá, para essa região, principalmente pela fácil navegação no rio e pela ocorrência de muita madeira de leite. É por isso que hoje eu acredito que nós não temos aquilo que nós chamamos de cidade velha, porque havia abundância de madeira de lei e as casas eram feitas até a década de 70, você ainda tem imagens das casas aqui nessa rua, que só havia essa, né? Elas eram inclusive todas padronizadas de madeira, né? Até quem tinha um poder aquisitivo maior fazia casa de madeira. Nós temos um exemplar ali na frente da Praça Matriz, a casa do senhor Chicão. Do Chicão e também aqui a Casa Aires, que resta já só algumas... que recentemente foi feita em alvenaria. Então nós não temos essa cidade velha em função, eu acredito, a partir do que tenho estudado aqui, e somos, né, dessa geração, eu sou não vou falar aqui, mas em 70 eu já estava quase nascida. Então a gente não tem, mas tem essa riqueza. Muitos dos móveis que nós temos na cidade de Belém, por exemplo, com certeza, né, a gente com certeza pode arriscar que é daqui a madeira que saiu, né? E até hoje a gente ainda tem alguma coisa. Então, Acará é muita coisa, é muita história, é memória, é negro forte, é negro corajoso, é Isabel corajosa, é Beto corajoso, tem que ser assim, né? E cabanagem, a luta continua, que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Agora, Isabel, finalizando, já finalizou já umas 3 vezes, mas Isabel, olha, quero te fazer um convite para te fazer outras lives, porque eu tenho 2 perguntas para ti. Quem foi o pai da aviação, que não foi Santos Dumont? Isso delete aí do Google, bora deletar aí do Google, não foi Santos Dumont, foi um acaraense, sim, o pai da aviação. Isso é Castanha do Pará ou do Amapá? Castanha do Pará ou do Amapá. Castanha tem um monte lá na casa de Castanha. E eu quero falar também um pouco sobre a história da Igreja Católica, né? Porque tem muita coisa. Então, a gente torce, sinceramente, né, Isabel, que seu livro seja em breve logo lançado. Eu quero estar lá nesse dia, né? Quero chamar, quando for, me avise pelo menos um mês antes para te divulgar em todas as redes sociais, para que as pessoas estejam indo lá, adquirir seu livro, pegar seu autógrafo, porque ela faz parte da história. O meu papel aqui, como apresentador deste momento, é levar a você justamente essa história, porque, Isabel, eu penso da seguinte forma: a gente morre, se acaba, e aí, o que fica? O que resta?
é justamente essa história. Eu fico, hoje em dia, eu lamento profundamente ter perdido uma grande pessoa chamada professora Lina Mata de Abreu. Porque, infelizmente, quando ela se foi, tudo que ela tinha, infelizmente, também foi junto com ela. Eu tenho uma coisa dela que tu não sabes. Não me conta, eu vou chorar. Um novo destaque aqui também foi minha professora querida. Ela fez pelos alunos, pela educação, uma coisa que eu não tive coragem de fazer. Ela, quando soube que estava com câncer, ela continuou em sala de aula por um tempo e morreu em função desse problema, câncer na garganta. Quando eu tive, foi muito doloroso para mim, é até hoje, porque eu sou professora também, tenho a formação e gostava muito, até hoje eu converso com os meus alunos, aonde eu chego, aonde eu os vejo, continuam sendo meus alunos e vão ser eternamente, porque é muito difícil você deixar de fazer uma coisa que você escolheu para a sua vida, para você fazer. E nem falo das pessoas que não compreendem, né, não estão próximas e simplesmente emitem juízo de valor. Mas a professora Lina, com certeza, foi para todos nós, para toda uma geração. Ela foi uma referência de profissional, ela era uma pessoa maravilhosa, uma profissional excelente, um exemplo de professora para todos. E como historiadora também, a melhor que nós tivemos, né? Com certeza. Eu sou resultado um pouquinho dela, todos nós somos. Eu também. Né? Com certeza. Mas é a minha primeira live, eu acho. O que tu falaste com relação à professora Lina é extensivo a todos os professores que agora já estão afastados, né, pela aposentadoria. Grandes profissionais nós tivemos uma geração que acompanhou a professora Lina, a professora Jacira Abreu, né, professora Jacirinha, professora Nazaré Lima, professora, vai me lembrando, professora Leila Garcia, professora... Opa, só um pequeno probleminha aqui. Faz parte, ao vivo tudo acontece. Professora Lucinéia, Dulcineia, verdade. professora, quem mais me lembra? Professor Cacaia, O Cacaia, meu grande amigo, meu colega. mulher dele também, né? A professora Gemac. Muito bem, família tradicional do Baixo Acará. Enfim, Nazaré Abreu. Nazaré Barros. queridíssima Nazaré Barros. Recebeu até Qualquer dia eu vou trazer a Nazaré Barros aqui para me contar da Cobra Grande. A professora Nazaré Barros, ela tem uma... A gente simplesmente não termina a live. Nazaré Barros, ela tem um material lindíssimo sobre as lendas, não é só sobre a Cobra Grande, ela tem um material sobre as lendas urbanas do Acará, muito bem escrito, muito bem feito, como tudo que ela faz, né? Que fique registrado o que ela faz, né? Muito bem feito, uma profissional também que o Acará ganhou, ela é bragantina, mas o coração dela arde pelo Acará, e ela é um material que ela tem também, precisa a gente ir atrás e reunir. Maxi de Oliveira, uma promessa aí para reunir esses escritos, né? Professor Miraldo, professor, quem mais? A Miraldo, nosso amigo, né, Miraldo? Quem mais? Professor Irã. Professor Irã era inglês, né? Inglês. Saiu um pouco para Concórdia, voltou. Enfim, nós temos aí uma professora Rosiana. Essa é realmente... Eu tenho assim, uma lembrança tão grande da professora Rosiana, quando ela era minha professora de ciências, pela forma com que ela falava. A fala dela era uma fala
que não era uma fala caraense, era uma fala tipo assim, era uma fala diferente. É uma fala mais estruturada, Ciências. mais aveludada, Era incrível, lembra até hoje. Então, Isabel, a gente encerra por aqui. Porque nós já temos meu marido, Já está aguardando. Eu acho que ele tinha uma pergunta, não tinha? Tinha, mas já estão terminando, né? Não, vem aqui, faça a pergunta, porque é uma grande honra ter essa Eu participação. queria mostrar o meu livro, mas a minha filha está comigo. Deixa eu mostrar. Posso fazer daqui mesmo? Sim, pode, à vontade. Essa pergunta. Não, eu queria saber assim, qual foi o fato, qual foi o estopim do movimento cabano? Houve algum fato que eclodiu, assim, que marcou essa data? O que foi que aconteceu nessa data para se ter, né, ela como referência, como o início, né, da cabanagem? E qual foi o principal líder, né? Todo movimento tem sempre uma liderança carismática, uma pessoa que consegue juntar todo mundo, que consegue juntar todo mundo em torno de um objetivo, né? Um objetivo maior. Quem foi esse líder, né? E qual foi o fato que eclodiu, que deu assim, que foi o gatilho, digamos assim, da cabanagem? Duas perguntas. Eles ouviram? Sim. Bem, obrigada, senhor Conlugadeira, pela pergunta. Ela não é capciosa, mas eu vou responder. O gatilho, com certeza, foi a morte do Batista Campos no dia 31 de dezembro de 1834. Né? Ele morreu na fuga. No relato do Raiol, da obra do Domingos Antônio Raiol, fala que ele, quando foi fazer a barba, ele tinha uma espinha carnal e cortou essa espinha, ela gangrenou, né, porque ele estava pelos matos, e ainda chegou a chamar um médico, amigo dele, e foi atendido, mas já não tinha mais condição, já chamou o padre e recebeu extrema-unção. Ia ser trazido para Belém, mas alguém, um amigo dele, disse que seria melhor levar para Barcarena por conta de toda, né? Ele estava sendo perseguido, estava sendo procurado e seria melhor, mais acertado levá-lo para Barcarena. Inclusive tem um fato. Tem algumas pessoas que dizem, que pensam que Batista Campos era de Barcarena. E eu queria saber quem era do Acará na época que eu comecei a estudar e por que não se falava que era do Acará. Né? A gente já entendeu que é porque a cabanagem não era algo que o Pará devesse se orgulhar e o Acará tinha que ser esquecido e todo de lá. Então, Batista Campos, ele teve um homônimo, que é uma pessoa que tem um nome igual ao seu, do começo ao fim. Ele teve um sobrinho chamado João Batista Gonçalves Campos, tal e qual chamava-se Batista Campos. E ele morava em Barcarena. Né? Por isso essa confusão de algumas pessoas acharem que ele era, porque havia um homônimo seu em Barcarena. Então o estopim foi isso. Foi a morte do Batista Campos, porque muitos diziam que essa história de espinha carnal foi mentira, que ele teria sido assassinado pelas forças do governo da província. Então, o estopim foi isso. Mas os cabanos já vinham se reunindo no Baixo Acará para essa tomada de Belém, né? E quem era o líder? Quem era aquele que reunia? Nós temos a família Vinagre, aparece nas fontes em Raiol, sobretudo em Raiol, né, em Domingos Antônio Raiol, a pessoa que reunia, que representava todos, era o Batista Campos. Era ele, essa pessoa. E por isso mesmo a sua morte
o estopim. Depois dele, quem fez esse papel, acredito, aparece muito, ele é muito falado, é o Eduardo Angelim. Foi o Eduardo Angelim, porque o governo do Francisco Vinagre, quando o Malcher assumiu, eles criaram, através de cartas, o governo da província criou uma intriga. Olha, a intriga funciona. Entre o Malcher e o Vinagre, até que Malcher foi assassinado, Vinagre assumiu, e depois alegavam que o Vinagre, porque os cabanos eles não queriam uma separação do império. O que eu considero, a partir do que eu tenho lido, eles queriam ser respeitados, eles queriam que o governo da província fosse paraense, porque um paraense, sendo paraense, saberia, né, as demandas. Talvez, né, nós tivemos essa experiência aqui, né, não foi das melhores, talvez eles tenham até sido poupados desse desgosto, mas enfim, o que parece é isso, os governos vinham para cá já com a ideia de que éramos todos selvagens, por isso a violência, muita violência, só a violência poderia fazer com que as coisas se aplainassem, se amainassem. Então, a pessoa, eu espero ter respondido, Senhor, Romulo, a sua pergunta. Estopim, com certeza, foi a morte do Batista Campos, né? Foi aquilo que fez com que eles... já havia sido decidido que seria no dia 3 a tomada, né? Mas pelos eventos pós-natal, né? Havia a cultura de tirar reis, até hoje a gente tem isso, né? E aí eles pensaram, isso está também no livro de Raiol, muitos inocentes vão morrer. Então vamos deixar passar esse período, né? Que seria o dia 3, vamos deixar passar esse período. E aí morre Batista Campos, é ventilada essa notícia, né? Imediatamente, como eu falei, a documentação que nós temos acessível até hoje nos mostra que a comunicação funcionava. E aí eles invadem Belém, o que marca o 7? A tomada do governo no dia 7. Né? Qual é o estopim? A morte de Batista Campos. Nos mostra agora o seu livro, por favor. Deixa eu ver se abriu aqui. A capa. Tá. A capa do livro, olha só, vamos mostrar aqui. A capa do livro, eu acho que consigo mostrar. Olha aí, pessoal, em primeiríssima mão aqui na minha live, tá? A capa do livro da cabanagem da nossa historiadora Isabel. Você está vendo aqui em primeira mão. Olha só que riqueza de detalhes. E que em breve estará, né? Em breve estará à sua disposição, se Deus quiser. Mais uma vez, agradeço, Isabel, a sua disponibilidade, a sua atenção, o seu carinho. Presto aqui a minha homenagem em nome de todos os acaraenses a essa pessoa que tem feito história, escrito história. Valorize a sua própria história, porque sem história nós não somos nada. O que corre em nossas veias é o sangue do negro, do cabano, do índio, do mulato, seja preto, seja branco, seja você quem for, a sua origem brasileira, a sua origem paraense, a sua origem acaraense, corre essa força, essa energia. Que cada um de você que me acompanhou nesta live leve este sentimento histórico e que mais pessoas façam esse trabalho acontecer. Mais municípios participem conosco. Vamos nos unir, vamos trazer a nossa história, vamos resgatar antes que tudo se acabe, para que as próximas gerações conheçam
o que nos levou até esse momento. Nosso amigo Paulo está falando que ele quer estar presente no lançamento desse livro. Paulo, né, que nos agraciou com um texto belíssimo. Muito obrigado. O filho do Paulo Afonso, que nos agraciou com um texto belíssimo aí sobre seu pai, a nossa grande homenagem. Seu Paulo Afonso e Isabel, muitas pessoas, Isabel, tinham o seu Paulo Afonso como uma pessoa muito difícil, fechada. E eu confesso a você telespectador, que na última semana antes dele morrer, ele me chamou lá na casa dele e me surpreendeu com um abraço, tirando toda aquela impressão que eu tinha daquela pessoa fechada, daquela pessoa severa. Paulo Afonso era uma pessoa humana, de um carinho que eu estou percebendo as pessoas comentando lá na minha postagem. Muito obrigado. Obrigado, Isabel. Vamos selar aqui, olha, nosso compromisso aqui, dizendo que em breve vai ter mais história. Vai ter a história de quem foi o primeiro vereador, vai ter a história da Igreja Católica. Qual outra história que você quer saber? A Isabel vai se virar e vai pesquisar, ela vai voltar no tempo para você. Grande abraço, uma boa noite, fique com Deus e lembre-se, a história é você mesmo que faz. Uma boa noite. Tchau. Terminou.